No segundo box eu tenho Certo. throttle position e inlet manifold pressure. Vou dar um zoom aqui, vou pegar uma volta. Que é TPS e pressão de admissão, certo? Beleza. No box de baixo eu tenho duas pressões, tá? Eu tenho pressão de combustível e pressão de óleo, tá? Aqui não é bem pressão de combustível, é pressão diferencial no injetor da bancada primária. A gente já fez um vídeo explicando o que significa essa variável no detalhe. Mas o importante aqui é comentar que eu agrupei duas variáveis que têm ranges semelhantes no mesmo box. Então, pressão de combustível e pressão de óleo, as duas variam ali na faixa ali de, digamos assim, de uma maneira macro, né? De 0 a 10 bar. A gente usa sensores de 0 a 10 bar para medir essas pressões. Lógico que a pressão diferencial de combustível vai ficar ali em torno de 3 a 4 bar. A pressão de óleo nesse carro varia. Ela chega ali por volta de 6, 7 bar até quando o óleo está frio. Mas não é uma coisa assim tipo... Não estou colocando uma pressão de óleo junto com um TPS que varia de 0 a 100. Entendi. Certo? Você tem que tomar esse cuidado no data logging de colocar essas variáveis que têm alguma semelhança nas suas escalas. Porque senão uma pode acabar mascarando a outra, né? Exatamente, você vai estar olhando o TPS de 0 a 100 e, por exemplo, aí você vai colocar pressão de combustível lá dentro, você não vai estar com a escala otimizada para pressão de combustível, você vai otimizar para uma ou para outra. Então é aquele detalhe da escala novamente, né? Certo. Então, a dica de agrupamento aí de variável seria para variáveis que têm escalas semelhantes, você agrupar elas juntas? Isso. Eu gosto também de não só escalas semelhantes, de colocar assim meio que variáveis que têm uma relação. O que eu quero dizer? Nesse caso aqui, você pode ver, ó, eu coloquei pressões junto, pressão de óleo e pressão de combustível, Sim. Coloquei temperaturas juntos. Então, no box de baixo eu tenho temperatura da água, né, coolant temperature, temperatura do ar, temperatura de óleo e temperatura do óleo da transmissão, certo? Que nesse projeto o câmbio tem um óleo, o motor tem outro. Tem alguns projetos que compartilham o mesmo óleo, né? E aí é a mesma temperatura. Nesse caso não. Certo. Beleza. Coloquei tudo no mesmo box. O box de baixo são os EGTs, é temperatura de exaustão. Ah, mas não está junto com os de cima? Não, porque ali, mede 700, 800 graus. Uma Se eu faixa colocar... totalmente diferente, né? Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou jogar aqui, ó, para a galera ver realmente o que acontece, ó. Então, olhem aqui, ó. Eu tô com esses gráficos aqui, esses 4 gráficos. Vocês podem ver que os 3 de cima, vermelho, roxo e azul, eles estão meio que numa linha reta. Por quê? Eu estou olhando uma volta, a volta 115 em específico, e a temperatura não varia tanto numa volta, de maneira a oscilar tanto. A temperatura do ar já varia, olha só. Aqui ela chegou a variar de 24,7 para 36,4. Então por isso que a gente consegue ver ela variando aqui, ó, no gráfico. Mas olha do motor, de 77,1 para 77,3. Então você não tem uma variação. Agora, a temperatura de exaustão tem, ó. A gente variou aqui, ó, de 600 para 700 e pouco. Só que se eu jogar elas no mesmo gráfico, o que vai acontecer? Olha só. Primeiro, como eu joguei as temperaturas de exaustão para o box que estava configurado aqui por uma escala de 0 a 120, eu nem estou vendo mais essas variáveis. Agora, se eu acertar aqui e vou colocar de 0 a 800, o que vai acontecer? Eu consigo ver a temperatura de exaustão nos 4 cilindros aqui, só que, eu não consigo analisar as outras temperaturas, certo? Temperatura de ar que tinha uma oscilação, a gente vê pouca coisa aqui, ó. Então esse aí é um exemplo na prática
para a galera entender aí a importância. Aí acaba sendo perigoso, né? Exatamente, você está olhando, mas você não está conseguindo fazer análise nenhuma. Exatamente. Deixa eu acertar aqui a escala de volta. Beleza, então aqui, voltando para as variáveis, as duas pressões, 4 temperaturas aqui, mais 4 aqui que são as temperaturas de exaustão de cada cilindro, tensão da bateria, tá? E uma variável aqui que é a CAN Bus One Diagnostic, que é um diagnóstico da rede CAN 1 da Motec, que aqui ela ficou em OK durante o login todo. Então, isso aqui é a minha aba de sinais vitais. Eu só analiso isso de sinais vitais? Não. Olha só. Pressão de combustível, eu tenho uma aba específica só para analisar essa variável. O que tem aqui? Eu tenho 3 objetos aqui. Primeiro, eu tenho um gráfico normal, função de tempo ou distância, que além de rotação, TPS, MAP, eu coloco a pressão em si, diferencial, e coloco também a corrente das bombas de combustível. Aqui eu estava usando um PDM nesse projeto, então eu sei se a bomba 1 está ligada, se a bomba 2 está ligada e quanto está consumindo. Certo. E, por exemplo, você comentou de corrente. Como que, vendo a corrente da bomba de combustível, eu posso saber se tem uma falha ou não? Beleza. Essa análise de corrente, você tem que saber qual que é o consumo normal do seu dispositivo. Como que você sabe isso? Isso aí a gente ensina nos nossos cursos, né? Ou você mede o consumo, você pode descobrir isso aí num datasheet, você pode usar um PDM e testar uma bomba nova, por exemplo, mas o mais importante, você tem que saber qual que é o consumo nominal naquela aplicação, beleza? Feito isso, você tem que monitorar isso ao longo do tempo. Eu tenho uma planilhinha no Excel que eu sempre preencho, início e fim do dia, como que estavam os consumos de todos os dispositivos do carro, certo? Essa bomba aqui é uma Bosch 044. Ela tem esse consumo por volta de 12 a 14 amperes, certo? Para essa pressão de combustível que a gente estava usando, uma pressão diferencial aí de 3.4 bar. Então a gente estava trabalhando aí com a pressão mesmo. Vamos colocar a pressão de combustível aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui, ó, fuel pressure. Então ela chegou a trabalhar aí um máximo de pressão de 5.3, ó, analisando o login todo, certo? Certo. E aqui ela trabalhou na faixa aí dos 14 por volta, 14, 15 no máximo, no login todo. Então, para responder sua pergunta, você precisa ter uma referência de o que é certo e monitorar para ver se aquilo saiu fora. O que eu já vi muito de bomba de combustível, ela tá bem desgastada, tá uma bomba velha, e daí, por conta de desgaste, ela começa a trancar a parte do rotor. Não é que ela começa a trancar, aumenta o atrito. E por conta desse aumento do atrito, a corrente sobe, certo? Então, eu já pedi para trocar a bomba de combustível porque eu vi que a corrente começou a ser tipo 20% maior do que o normal. Então, melhor trocar essa bomba. Tem algo errado. Tem algo errado, exatamente. Então, para voltar no tópico aqui, vocês podem ver que eu tenho diversas abas aqui. Se eu fosse mostrar no detalhe de cada aba aqui, eu ia ficar um ano inteiro falando. Mas é importante também você, que nem eu tinha falado antes, não olhar apenas a variável, mas saber tudo que afeta a variável. Nesse exemplo de pressão de combustível, eu coloquei rotação e TPS porque sempre você tem que ter essa referência. Por quê?
para você saber como que estava o seu motor. Você está olhando pressão de combustível sem saber que rotação você está? Então você não sabe se está em marcha lenta ou se você está no meio da pista. Certo? Então rotação e carga é importante ter em todos os logs. Certo? Coloquei aqui pressão de admissão, por quê? Por como era turbo, quando aumenta a pressão, tem que aumentar a pressão de boost, aumenta a pressão de combustível. E além disso, as correntes das bombas, certo? Além disso, tem também aqui a corrente da bomba de cache. Ó. Esse output 12 aqui não está com o nome, mas é a bomba de cache, muito provavelmente. Na verdade, não. Falei errado. Olha só a importância, né? Vocês veem que aqui eu sei exatamente o que é. Ó. FP1A é a corrente da bomba de combustível 1. É um nome que eu preciso saber, certo? Aqui, essa variável tá sem, tá? Ó, PDM Output 12 Current. Então, é a saída 12 do PDM. O que é essa saída? Não sei, eu tenho que olhar a programação do PDM. Então, tá aí um exemplo na prática que, não adianta nada saber que a saída 12 está consumindo 0,3 A, você não sabe qual saída que é. Sim. Certo? Então, tá aqui um exemplo. Aí fica complicado. Tá aí um exemplo de um sinal vital, pressão de combustível, como você pode analisar muita coisa aqui. Outra coisa importante de olhar aqui que não está nesse gráfico é a aceleração lateral. Às vezes você está com um problema de queda de pressão de combustível só em curva, porque você está com um problema no seu cat tank, ou você está com um problema na bomba de cat, enfim. Por isso que é legal ter a aceleração lateral nesse gráfico também. Um outro exemplo aqui, ó, pressão de óleo, tá? Eu tenho aqui um gráfico em função do tempo e distância também, tempo ou distância, e eu tenho aqui esse outro gráfico que é um scatter, que eu olho pressão de óleo junto da temperatura do óleo. Para ver se o sistema tá funcionando corretamente, né? Exatamente, é uma maneira mais fácil do que eu ficar analisando todos os pontos, né? Aqui, ó. E aproveitando sobre scatter, tem alguns algumas falhas que eu só consigo ver com scatter, não tem? Tem. A gente gravou aquele vídeo só sobre scatter, né? Sim. Que mostra vários exemplos que, esse aqui é um exemplo prático, tá? Aqui, analisando esse log inteiro, você vê que a pressão de óleo não caiu, né? Ah, aqui caiu? Sim, caiu, mas olha só, a rotação caiu junto também. Ela caiu porque o motor estava desligado, certo? Mas aqui é uma variável que é muito fácil de a gente analisar e ver se tem algum problema. Pressão de óleo, porque ela trabalha aqui, ó, muito constante aqui nesse motor. Então, se tivesse alguma queda, aqui a gente veria. Mas tem alguns exemplos, por exemplo, MAP. Você consegue olhar aqui, ó, não tem como você analisar o MAP olhando assim, ó. Vou dar um zoom aqui. O MAP varia para cima e para baixo diversas vezes numa volta. Então, quando você pega um monte de voltas, você não consegue fazer uma análise do MAP. Agora, se você olhar o MAP no scatter, você consegue. Então, o scatter, que é esse tipo aqui de dispersão de pontos, você tem vantagens enormes de analisar ele. E para quem não viu, veja o vídeo sobre scatterplot que a gente já fez. E aqui sobre pressão de óleo, a gente colocou as variáveis que mais importam, que nesse caso é a temperatura do óleo, certo? Então a gente tem que fazer uma análise conjunta entre pressão de óleo e temperatura. Basicamente, se o óleo estiver frio, você tem uma tendência de que a pressão de óleo seja maior, porque a densidade do óleo é maior, né? Então você tem uma densidade maior com o óleo a frio e por conta disso... Na verdade, a viscosidade também aumenta, né? Exatamente. Não é só questão de... Muito bem lembrado. Não é só questão
de densidade. O que mais afeta, na verdade, é a viscosidade. Eu falei densidade pensando em viscosidade. Sorte que você me corrigiu aí. A viscosidade é o que mais afeta e ela está diretamente atrelado com a temperatura do óleo. Então, se o óleo está numa temperatura menor, a viscosidade do óleo, o óleo ele é... Agora, eu sempre me confundo, mas vamos lá. A viscosidade, quanto maior a viscosidade... mais pressão você tem. Mas explica pra galera o lance da viscosidade em si. Não só a relação com a pressão. Se a gente fosse falar assim, vamos pegar... Acho que o mel é uma maneira mais fácil assim, da galera ver, que a gente não tem aqui pra mostrar, né? É mais difícil de você... Ele fica com uma viscosidade maior, ele ficaria mais difícil de ser bombeado, certo? Exatamente, porque seria assim, se pegar um mel gelado, você colocar um mel na geladeira e você pegar uma colher, assim, você vê que ele tem, pelo fato da viscosidade ser maior, com a temperatura menor, ele escoa menos, certo? Exatamente. Então, se você imaginar você não colocando... mudar a forma dele de um jeito rápido, né? Se você quer deformar ele, você tem que deformar ele rápido, você tem que fazer uma força muito grande. Que a gente poderia fazer uma analogia à pressão de óleo. Quando o óleo ele está mais frio, a viscosidade dele é maior, e aí para você empurrar ele pelos dutos do motor, você tem que fazer mais força, ou seja, mais pressão. Acho que talvez seria uma forma aí de explicar esse fenômeno. Isso, e a pressão sobe exatamente porque fica mais difícil do óleo escoar, certo? Sim. Então você tem o aumento da pressão, ele é justificado por essa viscosidade maior, porque com a viscosidade maior, exatamente. Então vamos lá, só para que a gente não tá com um flip chart aqui para facilitar. Então vamos dar dois exemplos. Estou com um óleo extremamente frio, certo? Então, sim, é mais difícil do óleo escoar. Então, por conta disso, você vai ter uma pressão de óleo maior, certo? Exatamente. E fazendo aquela analogia com o mel, né? Então, quando você tem um mel que você esquenta ele, você vê que é muito diferente você pegar uma colher de mel e virar assim, o mel cai na hora. Então, ele escorre muito mais fácil. Ele escorre muito mais fácil, exatamente. Então, por isso que quando o óleo esquenta, a pressão tende a cair, né? Porque a viscosidade dele vai diminuindo e, enfim, você precisa de menos pressão para conseguir bombear ele pelos dutos. Exatamente. Então, a bomba de óleo, que normalmente é mecânica, nesse caso é mecânica, ela está atrelada com a rotação do motor, certo? Sim. Conforme a rotação aumenta, mais gira a bomba. Para a mesma rotação, você alterando a temperatura do óleo, alterando a viscosidade do óleo, você vai ter pressões diferentes. Exatamente. Inclusive, aproveitando, dá até para você comparar ou perceber se um óleo não está desempenhando bem a função dele, né? Porque, por exemplo, se um lubrificante é de má qualidade, a tendência é que em alta temperatura, acima de 120 graus Celsius, ele não consiga manter a pressão, certo? Exatamente, porque daí a viscosidade dele mudou muito, fica muito baixa com a temperatura alta e daí a pressão cai muito. Exatamente, e aí, enfim, só para concluir, em alguns casos, pelo que eu já vi de estudo sobre isso, o filme de óleo acaba se rompendo, que é onde o negócio se torna perigoso, né? Porque você não tem filme de óleo, você não tem lubrificação, a chance do seu motor quebrar é muito grande. Exatamente, porque aí você tá tendo a situação ali de metal com metal
girando ou atritando, que não é legal, né? Mas então, esse é mais um exemplo de um sinal vital, que é pressão de óleo, que tem uma aba dedicada a essa variável, que a gente olha o quê? Tudo que afeta a pressão de óleo. Rotação, porque a bomba é mecânica. A temperatura de óleo, porque afeta na viscosidade. E a pressão de óleo em si. Então isso é bom a gente analisar tudo junto. E poderia ter até mais uma variável aí, né? Um outro scatter relacionando com a aceleração lateral, certo? Certo. Tanto aceleração lateral como longitudinal. Sim. Eu já vi problemas de pressão de óleo de câmbio durante frenagens, certo? Então, a aceleração com certeza é uma variável que vale a pena estar junto nesse gráfico. Nesse caso também não estava, porque assim, normalmente motores que têm cárter seco são menos afetados com a aceleração lateral, certo? Porque você tem uma bomba de sucção que tira ali do cárter seco e manda para um reservatório. Tem mais de um ponto que ele puxa óleo também, né? Exatamente. Então tem diversas características que fazem com um motor que tenha cárter seco, um motor de corrida geralmente tem cárter seco, que você não tenha tanto esse problema de queda de pressão de óleo em altas acelerações, né? Sim. Mas é uma variável importante. Então, isso é importante ressaltar, né? A importância de você, antes de mais nada, olhar as características do seu projeto, né? Sim. Olhar as características do seu projeto. Então, tem projeto que a bomba de óleo não é mecânica. E daí você olhar junto com a rotação, não vai ser totalmente diferente o comportamento da variável, né? Exatamente. Então, em primeiro lugar, o cara tem que saber bem sobre o projeto dele e sobre cada característica. E assim, tem diversas outras abas aqui. Tem a aba de calibração de combustível, que aqui a gente falou bastante na semana da calibração, né? Que aqui eu tenho as variáveis de lambda alvo, correção, e também a eficiência volumétrica e a eficiência já calculada. Eu tenho uma aba só para sincronismo, que é onde eu olho todos os status do sensor de rotação, o sensor de fase. Aqui na Motec, por exemplo, eu tenho esse Engine Speed Reference State, que é o state, né, que é o estado da injeção eletrônica em relação ao sincronismo. Então, aqui está escrito Cycle Lock. Cycle Lock é um estado em que está tudo ok. Então, significa que ela validou o sinal de rotação, validou a fase e está tudo ok. Caso desse alguma falha em sensor de rotação ou sensor de fase, o Cycle Lock, de maneira que o motor sai do sincronismo, ele iria mudar esse estado. Então eu já deixo essa variável aí. Se o motor falhou, uma das coisas que eu olho é essa variável. Certo. Tem aqui também o diagnóstico do sensor de rotação, certo? Então você vê que ele está sempre ok. Tem uma falhinha aqui, mas é bem quando está desligando o motor, né? Então ele pega aqui, position changed e noise, que seria ruído, mas é quando está desligando o motor. Sim. Que acaba meio normal. Normal. Nessa condição. Agora, em condição de funcionamento, por isso que é importante a gente olhar de novo. Eu tenho aqui rotação do motor e tenho MAP. Então eu tenho as minhas referências de rotação e load do motor para saber a condição de funcionamento do motor. Se o cara estivesse olhando essa variável isolada do Cycle Lock, por exemplo,
E, por exemplo, o motor perdeu o sincronismo. Ele está olhando só essa variável. Ele poderia reportar um problema que na verdade nem existisse, né? Nem existiria. Exatamente. Não existe problema e o cara tá falando besteira. Por quê? Sim. Porque não tá olhando as outras variáveis. O sinal de fase é legal mostrar aqui, ó, que ele tá reportando algumas coisas aqui, ó. Então se a gente vê, ó, ele tá em OK aqui, ó, e de repente ele passa para rejected pulse, ou seja, ele rejeitou um pulso. Provavelmente tá entrando algum ruído nesse provavelmente não. O que significa rejected pulse, tá? Significa que o sinal de fase teve um pulso, mas a injeção não validou aquilo como um dente, tá? Então tá entrando ruído aí nesse sensor. A Motec viu aquilo, rejeitou, e o mais legal, ela fala, cara, ó, tem um pulso aí que entrou que não era dente, certo? E não foi validado como dente. Então você vê que aqui, ó, no login várias vezes isso aconteceu. Isso estava afetando o sincronismo? Não. Como que eu sei? Estava sempre em cycle lock, certo? Então, tem muita coisa que você pode configurar, principalmente num login completo como a Motec. Mostrando aqui de novo, ó, tem muita variável. Tem uma aba só para boost control, por exemplo, que eu faço análise de PID aqui. Enfim, tem muita coisa. Mas eu acho assim que o principal foi passado aqui nesse vídeo, que é a importância de você ter uma organização muito grande do seu datalog, antes de você começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar num projeto. Já deixa pronto ali no seu software as abas, as escalas, as cores, certo? Isso tem que também saber, por exemplo, assim, naquele caso ali do sync. Qual é o que você está trabalhando? Eu estou trabalhando com uma ECU X. Quais são as variáveis de diagnóstico de falha de sincronismo? Como que você sabe se o sensor de rotação está ok, se o sensor de fase está ok, se o sincronismo está ok, se a ECU rejeitou um pulso ou não? Tudo isso é importante. Se os 5 volts, se o seu sensor RAW, se o seu sensor de fase, ele é RAW, se ele é indutivo, se ele é RAW, qual é a alimentação dele? É 5 ou 12? É 5. Qual 5 volts está ligado? Ter os 5 volts no login. Tudo isso é de fundamental importância. Então, quando você vai trabalhar com injeções diferentes, você tem que saber. Para analisar sincronismo, quais variáveis eu tenho, já vou deixar configurado, entender como que funciona cada variável. Sim. Estou trabalhando com uma injeção Y agora, o motor é turbo. Quais são as variáveis de análise que você tem para o boost control? Fala qual que é o P, qual que é o I, qual que é o D aplicado no momento? Não fala? Então paciência, não fala. Mas o que fala? Fala o percentual de uso da válvula? Coloca lá. EGT é importante? Coloca lá. Então é muito importante você entender tudo o que afeta para aquele sistema. Tem que olhar um carro de corrida ou qualquer carro que está usando uma injeção programável como um projeto que tem vários sistemas. É um conjunto, né? Não adianta você querer olhar só uma coisa. É um conjunto. Que nem a gente falou aqui, ó, sistema de combustível, sistema de lubrificação. A gente falou um pouco de bomba de óleo, de viscosidade de óleo, temperatura do óleo. Você tem que enxergar o seu projeto como diversos sistemas e analisar cada sistema de uma maneira sistemática e metodológica. Sim, com certeza. Mais alguma dúvida aí, Vitor? Roberto, acho que por hoje foi só isso aí mesmo. Acabamos falando bastante coisa, assim, mas foi bem legal. Eu tinha separado bem mais coisa aqui, mas acho que já deu 1 hora de vídeo. 1 hora, né? A gente pode parar por aí. É mais um assunto que ele é muito extenso mesmo. E a gente tem muitos exemplos aqui. Se eu pegar
Só para mostrar pra galera aqui, se eu pegar só nesse computador, que é um computador meio novo, que não é desde o início da Twizy, olha quanto datalogin tem aqui de dinamômetro, de pista, cara, tem muita coisa. Cada datalogin a gente pode fazer um vídeo desse de mais de 1 hora falando dos detalhes aí. Sim. Mas é isso aí. Fechou então, Vitor. Queria agradecer aí a participação de vocês. Obrigado por estar junto aí com a gente em mais um vídeo. Deixar um aviso muito importante para você que curtiu esse vídeo e chegou até o fim dele aqui. A gente tem um canal exclusivo no Telegram. O Telegram é um aplicativo tipo WhatsApp, que a gente tem mais de 500 pessoas já nesse canal. E ali a gente manda mensagem praticamente todos os dias. É um canal que a gente manda todas as novidades da Twizy sempre que a gente lança um vídeo novo, tanto no YouTube como no Instagram. Mas muito mais do que isso, lá a gente mostra mais detalhes do nosso dia a dia de trabalho. Então é o tipo de canal onde a gente... estamos trabalhando aqui num vídeo, a gente pega o celular, filma num chicote, por exemplo, estamos no dinamômetro, a gente mostra um conteúdo que não é editado, entendeu? Um conteúdo puro. Então, se você curte injeções eletrônicas programáveis, entre no canal do Telegram, tem o link, entra no Instagram da Twizy, vai ter o link ali na nossa bio, ou se não, manda um direct, um link bem facinho, é t.me/BRTwizy, você entra lá que tem um conteúdo imperdível. Beleza, galera? Valeu, Vitor, pela participação aí. Acho que a gente vai dar um jeito aí nessa quarentena aí de continuar gravando nossos vídeos. Com certeza. Beleza? Valeu, galera. Falou. Valeu.